Queria falar um pouco das articulações para o segundo turno. Como andam as conversas, né, com o candidato, né, o deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, e o Gabriel, do MDB? Já tem aí algum indicativo de apoio para a sua campanha? Olha, a gente tem conversado, eu tive recentemente com o Mauro Tramonte, que é meu colega de assembleia, conversamos um pouco, a gente está alinhando aí o apoio do Republicanos. Tenho que conversar também com o Gabriel, já falamos ao telefone, mas vamos ainda conversar pessoalmente. Eu acho que são dois candidatos que, assim como eu, representaram uma linha de indignação com a atual gestão da prefeitura. O Mauro, no meu entender, foi muito feliz quando ele falou que hoje a cidade não tem prefeito de verdade, que a cidade está largada. E o Gabriel foi mais incisivo ainda, quando pontuou que o prefeito de fato está no bolso da máfia do ônibus, como ele chama. Então são pessoas que também transmitiram um sentimento de indignação com a atual gestão e eu entendo que podem acrescentar bastante à nossa plataforma. Não tem nada fechado ainda, mas a gente segue dialogando. Se eles quiserem e puderem caminhar conosco, será de grande valia. Bruno, prazer falar com você aqui no Central Primeira Edição. Quer falar antes, Paulo? Eu queria só, claro, dentro dessa resposta do Bruno, desenhar um pouco esse perfil de apoiamento. Porque se a gente pega a folha de papel seca, fazendo as contas, você tem que buscar alguns eleitores nesses dois candidatos que você se referiu, tanto eleitores de Tramonte como eleitores de Gabriel. Como é que você vai fazer para convencer o eleitor que não está alinhado diretamente a você, que votou em Tramonte e que votou em Gabriel Azevedo? Olha, justamente passando essa mensagem de esperança, essa mensagem de mudança, dizer que a gente não é obrigado a se contentar com uma prefeitura ruim. A gente não é obrigado a aceitar um prefeito que está no bolso das empresas de ônibus. A gente não é obrigado a aceitar um prefeito que renova o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha sem licitação por 22 milhões de reais, contrário ao parecer do Ministério Público. A gente não é obrigado a aceitar 5 secretários de educação em 2 anos, sendo que esse último, o Bruno Barral, veio lá da Bahia, onde ele responde por improbidade administrativa. Ganhou de presente a Secretaria de Educação de Belo Horizonte para pagar fatura política. Enquanto isso, o nosso IDEB dos anos iniciais estagnado e o IDEB dos anos finais despencando. A mensagem que a gente vai passar para quem votou no Gabriel, para quem votou no Mauro, para quem deixou de votar ou anulou o seu voto, é que a gente não precisa se contentar com a mediocridade. Belo Horizonte pode, deve e merece ter uma gestão muito melhor e é isso que eu e a Coronel Cláudia estamos oferecendo. Bruno, a gente ainda falando nessa questão do apoio, né? O governador Romeu Zema, ele tem dado apoio a candidatos do PL em outras cidades brasileiras também. Já tem uma conversa com o Zema nesse sentido para apoiar a sua candidatura? Já, o governador, de maneira muito gentil, me contatou ao telefone assim que tivemos o resultado da eleição, parabenizando por ter passado em primeiro lugar, manifestando interesse em conversar. A gente estava alinhando a agenda, inclusive hoje vou conversar com o governador, a gente vai tomar um café, eu imagino que a gente consiga aí já alinhar um apoio, mas independente de qualquer coisa, o governador é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito tranquilo. Isso eu falo desde o primeiro turno, não é porque no primeiro turno ele optou por caminhar com outro candidato que a gente se tornou inimigo, adversário ou qualquer coisa do tipo. A gente já tem 6 anos de convivência, eu como deputado, ele como governador, sempre tivemos uma porta aberta de diálogo e assim será também quando eu for prefeito, porque muitas das soluções que Belo Horizonte precisa passam pela cidade administrativa e a gente tem um diálogo muito bom com o governador Romeu Zema. Eu vou ser direto, você já considera o governador o seu apoiador para esse segundo turno? Olha, eu acho que isso, martelo precisa ser batido, mas da maneira que as conversas estão sendo desenhadas, eu imagino que ele deve sim caminhar conosco.